E vamos logo dar sequência ao vídeo de número 80 do canal Diário de Berlim, onde eu estou lendo o livro Diário de Berlim, escrito por William Shirer. E hoje nós começamos a conhecer o dia 15 de junho de 1940 pela perspectiva de William Shirer. Ele amanhece em Berlim e escreve o seguinte: estou de partida para Paris. Mais tarde, ainda no dia 15 de junho, próximo à cidade de Magdeburg, ele escreve: estou passando a noite numa hospedaria situada à margem da Autobahn. A hospedaria é boa, moderna, e a comida muito melhor que em Berlim. Nosso carro sofreu um desarranjo logo a 10 quilômetros de Berlim, na estrada de Potsdam. Isso nos fez perder 2 horas, enquanto aguardávamos a chegada de outro automóvel. Receio não nos ser possível chegar amanhã a Paris. Esta tarde, às 15 horas, quando nos achávamos no restaurante da hospedaria, pudemos ouvir as notícias do dia. Verdun conquistada. A mesma Verdun que custou aos alemães 600 mil mortos da última vez que tentaram tomá-la. E desta vez foi tomada apenas num dia. Parece inegável que o exército francês está desarvorado e que a perda de Paris contribuiu para desmoralizá-lo ainda mais. Mesmo assim, ainda é possível perguntar: o que teria acontecido aos franceses? Os alemães também anunciam que as suas forças romperam a Maginot. Maubeuge, 16 de junho de 1940. Levantei-me às 3 da madrugada e às 4 já partia da hospedaria onde pernoitei em direção a Aachen. No Ruhr, poucas evidências dos bombardeios noturnos efetuados pelos ingleses. Chegamos a Aachen às 11 da manhã. De lá partimos para Liège e Namur, atravessando o Limburg. Fiquei surpreso ao constatar os poucos estragos causados ao longo da estrada. Bem diferente da que vai de Aachen a Bruxelas, onde só há ruínas. Rodamos toda a tarde subindo o vale do Mosa. Outra surpresa para mim: poucos vestígios da guerra. Jantar em Charleroi. Fisionomias amarguradas pelas ruas. Não havia pão na cidade e água só para beber. Mas conseguimos encontrar um pouco de carne e uma salada num pequeno bistrô. Comprei um número da Folha Local, o jornal de Charleroi. Publica os 2 comunicados da guerra, o alemão e o francês. Um aviso numa de suas páginas adverte o povo de que as tropas alemãs e os gendarmes belga farão fogo, sem nenhum aviso prévio, contra qualquer janela em cujo interior houver uma luz acesa. Um outro aviso do Feldkommandantur alemão ordena a paralisação imediata de todo o serviço de pombos-correios. Ainda um último aviso, este assinado pelo médico-chefe alemão. Ordena a todos os facultativos locais que se apresentem imediatamente às autoridades militares de ocupação. Qualquer médico belga que permaneça ausente da cidade por motivos injustificáveis será punido. Não será aceita nenhuma desculpa, acrescenta o aviso. Maubeuge ficou grandemente destruída. A maior parte da cidade está reduzida a pó, madeira queimada e cinzas. Um dos oficiais alemães revela-nos o que se passou. Tanques nazistas tentaram penetrar na cidade. As peças antitanque francesas, ocultas em várias casas, destruíram os primeiros 5 ou 6. Os Stukas foram avisados. Pouco depois apareciam sobre a cidade e desempenhavam a sua missão com eficiência mortífera. Segundo nos diz o comandante, o maior refúgio antiaéreo da cidade estava localizado sob a igreja. Uma das bombas alemãs apanhou em cheio. Resultado: 500 civis estão enterrados sob os escombros. Enterrados de fato, pois, apesar da tarde quente e cheia de sol deste verão, não se sente o menor cheiro de cadáver. Mais tarde, um soldado alemão, originário do sul da Alemanha, diz-me baixinho ao ouvido:
Sim, foram os prussianos que destruíram a cidade. Até ele, um soldado alemão comum, mostra-se descontente com aquela horrível destruição. É sempre a gente pobre que sofre, diz ele. O comandante local, um comerciante alemão, oficial da reserva chamado às fileiras para a guerra, recebe-nos numa das poucas casas de Maubeuge que ainda estão de pé. Algumas das informações que nos prestou. 10.000 dos 24.000 habitantes de Maubeuge já regressaram à cidade. O exército alemão e os trabalhadores da organização TOD, que há 10 dias se encontram em Maubeuge, auxiliam os habitantes a não morrer de fome. Trazem pão da Alemanha. Ainda ontem, diz ele, descobriu uma certa quantidade de trigo que está fazendo distribuir entre a população. Houve um certo negócio, prossegue o comandante, que aparentemente nunca deixou de funcionar, mesmo durante ou depois da batalha. O bordel da cidade. Por fim, tive que fechá-lo. Mas a dona da casa veio falar comigo e mostrou-se consideravelmente agastada. Negócio é negócio, disse-me ela. O comandante revela então que ainda ontem o alto comando baixou instruções no sentido de serem reabertas todas as casas de prostituição do território francês ocupado pelas tropas alemãs. Agora, continua ele sorrindo, preciso mandar avisar Madame, que com certeza terá um grande prazer ao ouvir a nova ordem. Bebemos várias garrafas de um ótimo Vin Rouge, vinho vermelho, eu acho, e comemos alguns biscoitos, enquanto o comandante discorre entusiasticamente sobre os problemas que tem de resolver. É inegável que gosta de seu trabalho e não é nenhum desses oficiais prussianos sadistas retratados nos romances. Sob um ponto de vista geral, é um sujeito bastante humano. Tenho a impressão de que sente saudades da Alemanha. E espera que a guerra não se prolongue por muito tempo. Aliás, uma guerra mais terrível, na sua opinião, que aqueles 4 anos que experimentou durante a Grande Guerra, combatendo exatamente neste setor. Mas talvez isso se deva ao fato de a luta de agora ser tão recente, enquanto a outra já se vai apagando da memória. De qualquer forma, o comandante não deixa de acabar falando de seu cão, de sua mulher e de sua família. Por fim, despedimo-nos. Um ordenança acompanha-nos a nosso alojamento, situado numa casa abandonada, com uma horrível mobília com pretensão a oriental, e que, logo percebemos pelos quadros e papéis espalhados por toda a casa, era a residência de um dos principais banqueiros locais. Um exemplo do bom gosto burguês da pior espécie. Escolho um quarto de casal para mim. O colchão continua sobre a velha cama dupla. As roupas do banqueiro pendem ainda dos cabides, até a solene sobrecasaca preta, aquela que ele vestia aos domingos quando ia à igreja, obeso e cheio de importância, também estava lá. É indiscutível que o homem abandonou apressadamente a casa. Não houve tempo para carregar o guarda-roupa. Embaixo vemos os pratos do almoço ainda sobre a mesa. Uma refeição interrompida. Que golpe terrível na sua vida confortável de burguês apatacado deve ter sido a fuga precipitada, antes que a cidade voasse pelos ares. Aqui nesta casa, até há um mês, havia solidez, um certo conforto e respeitabilidade. Tudo o que foi amontoado por uma família durante toda a vida. De repente, a debacle. Os estupas, as granadas. E a vida, tal como as casas da vizinhança, feita em pedaços. A solidez, a respeitabilidade, as esperanças, tudo acabado num instante. E o dono, a mulher, talvez os filhos, andando pelas estradas, famintos, sedentos por um gole d'água, como verdadeiros animais, ou na melhor das hipóteses, quem ousaria supor apenas há um mês, como um homem das cavernas. 3 soldados alemães acompanham-nos numa volta pelas ruínas da cidade já ao anoitecer.
Às portas de Maubeuge, uma mulher remexe num monte de escombros. Os soldados gritam para ela, prontos a aplicar-lhe um corretivo. Já foi dado o toque de recolher. Ela continua remexendo as ruínas. Um dos alemães, apanhando o fuzil, dirige-se para lá para enxotá-la. Ouvimos o que ela diz. Coucher? E convida o soldado para ir para a cama com ela. Por Deus, nem tudo está destruído ainda por aqui. O alemão ri e a faz sair de lá. Parece que a mulher está morando num dos porões da vizinhança, vivendo como um rato. Continuamos a caminhar pelo meio dos destroços da cidade. Pouco depois, divisamos novamente a mulher, remexendo os escombros do que fora anteriormente um beco. Grita mais uma vez o seu cochê e sai correndo. Atravessamos toda a cidade, parando diante do que resta da igreja. É difícil perceber que por baixo daquele montão de tijolos queimados e destroços estejam sepultadas 500 mulheres e crianças. O montão de ruínas é tamanho que a sepultura desses infelizes está completamente fechada. Tão fechada que não se nota ali o menor traço desse cheiro nauseabundo e adocicado de cadáveres em decomposição, agora tão familiar. Com a escuridão, regressamos à casa do banqueiro, que nos serve de alojamento. Lá fora, os caminhões do exército passam rolando durante toda a noite. Certo momento, já noite alta, ouço as baterias antiaéreas em ação para os lados de baixo da estrada. Pela madrugada já estou de pé, sem me sentir muito mal. E partimos para Paris. Ficaremos por aqui, neste vídeo de número 80, mas já vou dar sequência ao próximo, que estará disponível para você um dia após este aqui.